Olá, queridas, a paz hoje especial do Dia das Mães. Quero desejar a todas as mães, um feliz dia para você. Eu sei que para algumas, o Dia das Mães talvez tenha iniciado de uma maneira dura ou até mesmo tenha sido duro os seus dias. Mas que o Senhor possa se confortar seu coração e que o Espírito Santo possa ajudar vocês. A todas as mães, meu feliz dia para todas vocês. Eu quero hoje trazer uma história que está em 1 Reis 3,16, quando Salomão tem que tomar uma decisão difícil, que havia duas mulheres, a qual o filho nasce morto e a outra quer tomar o filho daquela que deu à luz ao filho vivo. E eu quero colocar também dentro da mensagem o filho vivo e o filho morto. É isso mesmo. Muitas das vezes nós temos dentro de nós situações difíceis ou decisões difíceis a serem tomadas. A Bíblia conta que aquelas mulheres estavam ali lutando pela maternidade daquela criança, quando as duas diziam que era mãe, e na verdade quando ela é levada a Salomão para julgar com quem ficaria o filho, então Salomão toma a decisão de cortar então a criança no meio e dar a metade para uma e a metade para outra. Então vamos pensar comigo. Se isso ocorresse, certamente teríamos um filho morto, porque a metade ficaria com aquela que não era mãe e a outra metade ficaria com aquela que de fato era mãe. Mas entenda vocês que mesmo com a mãe seria um filho morto e não um filho que poderia dar nenhum tipo de alegria para ela. Mas nesse instante dessa decisão, agora a mãe verdadeira se manifesta e libera a parte que ficaria com ela para que ficasse com aquela que não era mãe. Dessa visão, então Salomão percebeu, como qualquer um de nós perceberíamos, de fato, quem era a mãe daquela criança. Então ele devolve a criança à verdadeira mãe e dessa forma, então, ali é descoberto toda a verdade. A grande história que eu quero contar para você, talvez filho, talvez pessoas que rejeitam a sua mãe e coloca até mesmo porque um dia ela te abandonou. Esta mãe também um dia abandonou seu filho, ou na verdade um dia não, por alguns minutos, ela abandonou seu filho pelo bem dele. Algumas mães tomam a decisão que é a melhor para o seu filho. Mas eu quero ainda ir um pouco mais além. Existem mães que na sua idade prematura, ali de ser mãe, o seu talvez primeiro filho, e algumas por também não tomar a decisão certa no primeiro filho, vai se acarretando para outros filhos também, que é o fato de quando uma criança nasce. Talvez para você, que hoje já é mãe, pode entender um pouco quando uma mãe permite que o seu filho seja entregue a uma outra pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes ela tem a criança nas mãos e não sabe o que fazer. Existe até mesmo algumas mães que rejeitam seu próprio filho, ainda quando é bebê. E algumas pessoas dizem, ela não gosta do seu filho, ela rejeitou o seu filho. E na verdade, não é uma rejeição, do filho, mas é uma rejeição dela própria. Por que isso? Porque muitas dessas mães, ela muitas das vezes tem o filho e ainda não sabe o que vai fazer, não sabe nem como criar. Eu, no meu primeiro filho, o Felipe, eu fiquei muito preocupado. A gente fica meio que perdido, principalmente quando
nós não tivemos, né, ou nós não fomos criados, muitas das vezes, assim como eu, muitos outros também, não tivemos um berço, né, não tivemos família, fomos criados pela avó, fomos criados. Essa talvez seja também um grande peso na vida daqueles que tomarão a decisão de criar os seus filhos. Até sabe que eles poderão sobreviver, mas como de fato o que o pai e uma mãe quer é o melhor para o teu filho. E muitas das vezes eles não se vê como a melhor opção. Então não é que eles rejeitou a criança, mas sim ele rejeitou a si próprio, o medo de enfrentar a vida, o medo de enfrentar as situações. E muitas mães hoje sofrem rejeição dos filhos porque muitas das vezes esses filhos não compreendeu ou não entendeu aquele momento, que é um momento muito difícil, que é a criação de um filho. Existem pessoas que tiveram berço, já tiveram um crescimento, um amadurecimento, já teve o seu psicológico preparado para esse dia, se preparou para criar um filho. Talvez seja assim mais fácil. Mas eu quero dizer para você que muitos não tiveram a mesma sorte. E mesmo às vezes criado pelo pai, mesmo sendo criado pela mãe, os dois ali juntos, foram criados num berço de conflitos, de lutas, de briga, de muita intriga. E aí eu confesso para vocês, o que mais um pai e uma mãe quer é o melhor para o seu filho. E aí quando ela talvez, né, se ver numa situação de conflito, às vezes abre mão do seu próprio filho para poder fazer ou permitir que eles tenham uma vida melhor. Mas hoje, né,